Pai do Senhor, meus irmãos, como eu falei, iria convidar pastores para participar de um podcast. E hoje quem está aqui comigo é o pastor e evangelista também, Adriano Santos. Ele hoje vai estar na responsabilidade de transmitir para nós um versículo que ele preparou como palavra-chave, para depois começarmos as nossas perguntas sobre os desafios também da vida de um pastor, tá certo? Pastor Adriano Santos está com a oportunidade. Boa tarde, gente, Pai do Senhor. Aqui que vos fala é pastor evangelista Adriano Santos, aqui em Pernambuco, cidade de São Luís da Mata, bairro Matriz da Luz. E é um prazer receber esse convite da parte do meu amigo, profeta, pregador, escritor, ele é tudo. Moisés, e tem um carinho enorme, eu considero como um irmão. A palavra fala que há amigos mais chegados do que irmão, e eu considero ele como um amigo. Em nome de Jesus, somos amigos há um tempo já. A igreja dele aqui, local, é uma bênção. Você já é convidado também, pode comparecer, tá certo? Convide mais alguém e será abençoado pela palavra de Deus. Pode prosseguir. Aí, gente, nós estamos aqui para falar sobre de religião, não, nem falar sobre igreja, de placa, mas nós fazemos parte da Assembleia de Deus Filadélfia, Ministério Nova Jerusalém. Nosso pastor é pastor Paulo Pereira de Assis, missionário Tassiana, ali na cidade de Carpina, nossa sede é localizada lá, mas dirigimos um aqui, filial, aqui em Matriz da Luz, nas Pedreiras. Também Deus continua sendo fiel na nossa vida. Amém, é verdade, pastor. E hoje, pastor, o que você tem a dizer ao povo que nos ouve em relação hoje o versículo que o senhor preparou? Ele preparou um versículo, ele vai deixar aqui para nós. Preparei um versículo-chave aqui. Para a gente dar início a... E como o assunto é a gente contar o que a gente passou para chegar aonde a gente chegou, eu não poderia deixar um outro versículo, a não ser o que está em Eclesiastes, capítulo 12. E o versículo 1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer não tenho neles contentamento, ou alegria, ou prazer. Esse é um versículo que arde muito no meu coração, meu irmão Moisés. Ele me traz lembranças boas e também me traz lembranças de perdas muito grandes, que deixaram marcas até hoje. Pronto, pastor. Então a primeira pergunta para o senhor, como pastor da igreja, o senhor lidera, quais são os desafios, pastor, que uma pessoa sofre ou tem para ser pastor hoje em dia, no nosso tempo de pandemia, tempo difícil, que as pessoas também não estão abrindo mão do seu chamado por causa das adversidades, dos problemas? Existem os momentos bons e os momentos difíceis no meio do Evangelho, e pra gente que lidera a igreja, pra gente que está na frente da obra, é meio difícil, meio complicado quando se quer fazer a vontade de Deus com precisão, com verdade, com sinceridade, com respeito, com decência e com ordem. E a gente procuramos fazer isso com diligência, procuramos fazer isso com o maior respeito, E isso está se perdendo hoje no meio das igrejas. Não estou aqui para falar de igreja, de placa de igreja de ninguém, nem de pastor, mas estou aqui falando sobre as dificuldades que nós, cristãos e líderes que se preza, em trazer a verdade. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o cristão, a partir do momento que ele conhece a verdade, que ele conhece a Bíblia, a partir do momento que o cristão ele conhece a Cristo, ele tem que ser liberto, ele tem que mudar de vida, ele tem que mudar de personalidade, ele tem que mudar de posição, ele tem que mudar de visão, mudar de tudo, a santidade ou a santificação, ele começa a partir do momento que a gente aceita Jesus, E a gente deixa o mundo, embora estivermos aqui, estarmos aqui na terra, mas a gente não é da terra.
A gente mora no céu, ou melhor, a gente vai morar no céu. Nós moramos na terra, mas nós somos do céu. E é difícil porque nós estamos num lugar que fazem coisas diferentes da nossa origem, que nos pedem, que nos forçam, e a gente temos que lutar contra isso até o dia do arrebatamento ou até o Senhor nos chamar. E a dificuldade, né, que temos é isso, veio essas batalhas, essas lutas, veio a epidemia e muitas igrejas perderam muitos crentes, muitos pastores desanimaram, esfriaram, muitos aproveitaram esse momento para pecar, para errar, para falhar, para desviar. Alguns voltaram, outros não. E a minha tática, que nós que somos líderes temos que ter tática, temos que ter estratégia, E eu usei algumas estratégias para poder manter a santidade em alta, para poder manter, as ovelhas que eu conquistei ali dentro do aprisco, dentro da igreja, as igrejas fechadas, e muitos desanimaram, muitos pararam de pregar, mas mesmo com a igreja fechada, eu não parei, eu continuei pregando, eu fazia culto atrás da minha casa, levava as cadeiras da igreja, pegava um som à parte, levava, cuidava o povo, todo mundo de máscara, álcool gel, dava a distância, porque a palavra nos diz que a gente não pode parar, nada pode parar a igreja militante, nada pode parar o crente. A palavra vai dizer que se a gente calar até as pedras, ela onde clamar. E o Senhor, ele não morreu, Jesus, ele não morreu, Deus, ele não deu o seu Filho unigênito para morrer pelas pedras. Não, ele deu para morrer por mim, deu para morrer por você. Então quem tem que clamar é você em meio às lutas, em meio às batalhas, em meio às dificuldades, em meio às lamentações, em meio às perdas, porque muitos cristãos dormiram no Senhor. Muitos cristãos perderam familiares. Eu fui um que no dia 4 de maio, eu tive uma das minhas grandes perdas, que foi um dos meus 10 irmãos, meus pais. Nós temos uma história muito grande e alguns momentos no meio da história meio triste. E foram 18 filhos que eles tiveram, mais de 60 anos de casado. E quando morreram 8 filhos, ficaram 10. E agora nessa pandemia aí, como eu falei, muita gente perdeu, muito ente querido. E eu fui um dos que perdi, um dos meus irmãos. Uns 47 anos de idade, 48, acredito. E era um dos mais brincalhão, era um dos que mais falava, mais solto, mais extrovertido. E muitos dos nossos irmãos e amigos falam que eu parecia muito com ele, ele é um pouco mais claro. E a gente recebeu a notícia dessa epidemia, muita gente parou de trabalhar, muita gente teve que se virar para levar o alimento para dentro de casa, pagar suas contas. E quando foi um certo dia, a gente recebeu a notícia que ele tinha testado positivo Covid. E a gente começou a entrar em oração, pedimos oração, botamos a igreja em oração, nossos irmãos começamos a ficar preocupados, porque uma coisa é você ouvir dizer que alguém perdeu um irmão, um pai, um filho, e outra coisa é você perder, é você passar por aquilo. E quando foi numa quarta-feira, semana depois que ele tinha sido internado, passou 12 dias internado, ele mandou até um vídeo pra gente falando bem antes. E quando foi numa quarta-feira, na semana seguinte, a gente recebeu a triste notícia que ele não estaria mais com a gente, ali do estado de São Paulo, na cidade da metrópole, E aí a gente recebeu a notícia que ele tinha entrado em óbito e tinha nos deixado. E ele foi uma das grandes perdas que eu tive nessa epidemia. E das minhas últimas batalhas aí, minha mais
não me parou, isso não me fez desistir, né, do nosso propósito de servir a Cristo, porque ser crente é isso. Ser crente no bom é bom. Ser crente com dinheiro no bolso, ser crente com o melhor salário, ser crente você ter o seu melhor emprego, ser crente com conta gorda no banco, ser crente com os filhos está bem, esposa está bem, casamento está 100%. Isso todo mundo consegue ser. Agora, ser crente na luta, na batalha, quando você vê que está tudo dando errado, e você mesmo assim acreditar que Deus pode mudar a história, não é para qualquer um. E eu me deparei com alguns momentos difíceis na minha vida, né? E isso foi uma das minhas perdas. A gente não pôde estar no enterro por morar em Pernambuco, por não ter condições de chegar a tempo. Nós somos pessoas humildes, né? E a gente faz a vontade de Deus, não por dinheiro, mas por amor, porque se fosse por dinheiro eu não estava liderando a igreja, né? E nós estamos nessa batalha, nessa luta. E a dificuldade maior foi essa, né? Mesmo a igreja fechada, tendo que pagar o aluguel da igreja, mesmo a igreja fechada, a gente estava na rua, a gente pregava nas esquinas, a gente pregava atrás de casa, a gente ia na casa das pessoas, é lógico, com proteção, com máscara, com álcool gel, mas a gente nunca deixou de pregar a palavra. Nesses 2 anos de pandemia, nesses meses aí, nesse tempo aí de igreja fechada, a gente nunca parou, porque a igreja de Cristo, ela não pode parar. E foi isso que o Senhor, ele disse para Moisés lá: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então, crente que é crente, ele não pode parar. Tá chorando? Marcha. Tá perdendo? Marcha. Tá sofrendo? Marcha. Né? Pastor, me desculpe agora interrompê-lo. Me responda, pastor, sobre as percas no ministério que a gente tem, das pessoas que vão embora. E sobre a liderança, foi me informado que o senhor estava numa liderança de uma outra pessoa anteriormente, antes da sua chegada, e a igreja, ela sofreu uma grande queda e ficou poucas pessoas na congregação para que pudesse dar o suporte para o Senhor no culto. Foi. Não vou entrar em detalhes mais profundos para não ficar meio estranho com outras pessoas, mas tivemos uma perda, né? A igreja estava em fase de crescimento e aconteceu algo muito chato, né? Muito triste, que algumas pessoas, a maioria saíram por conta da pessoa, né? E a gente assumiu a liderança, né? Há uns 3 anos e meio atrás. Não era a minha intenção, né? Nós sabemos quando temos a chamada, e mesmo a gente sabendo, a gente quer desviar, né? Mas a gente muitas das vezes esquece que não é o que a gente quer, é o que Deus quer pra gente. É o que Deus quer pra gente. É sempre isso, né? Às vezes o ser humano, ele quer escolher as coisas, e por isso que muitas vezes a gente quebra a cara, porque a gente não quer escolher pra gente o que Deus quer escolher o que a gente quer. E o ser humano, ele, na maioria das vezes, ele erra nas suas escolhas, né? E a gente passou por esse momento, uma fase difícil, perdemos muito cristão, né? Na época ficamos em 6 pessoas comigo, e muitas das vezes eu pregava a palavra numa igreja até enorme, o templo, mas com 5 pessoas, e as lágrimas caíam, e eu pregando como se estivesse para a multidão. O senhor não dava mensagem não, pastor, então era a mesma mensagem como o senhor prega para a multidão? A mesma mensagem. Céu, inferno, arrebatamento, pecado, né? Que se a gente não viver isso, né? Se arrepender dos pecados, se a gente não tratar a nossa matéria, a nossa era carnal, né? Porque Pedro disse: sede santo, assim como eu sou santo. É lógico que a gente não vai chegar numa estatura, numa posição de anjo, nem de Deus, mas nós somos humanos com capacidade de se tornar pessoas separadas. Ser santo é ser separado do mundo. Ser santo é ser diferente, é ter um cabelo diferente, é ter uma roupa diferente, é ter um andado diferente, é ter um amigo diferente. Ser crente é entrar em ambiente diferente. Então ser santo é isso, né? E a minha mensagem até hoje era a mesma. É arrebatamento, é céu, é inferno, é salvação, é
estando no mundo e não viver o mundo, né? É estando no rio, mas nadar de uma forma contrária àquilo que muitos estão indo, né? E foi isso. E a gente, graças a Deus, começou a conquistar, porque eu e minha esposa, né, com alguns obreiros que ainda não era obreiro, que a gente foi levantando aos poucos, começou a conquistar o carinho das pessoas, a atenção delas, e todos os dias a gente começava a sair a campo, só eu e ela. A gente pegava, dava a mão ao outro, e a gente olhava e dizia: a gente vai conseguir. E a gente preocupado com o aluguel, preocupado com o crescimento, e muitas das pessoas passavam na frente e ria e dizia: essa igreja vai fechar. A gente se apegou a uma palavra, quando Deus usou alguém, disse: a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Isso também está em Apocalipse. Jesus falou e mandou João escrever, né? Que quando ele abre uma porta, não tem homem na terra, não tem anjo no céu, e não tem demônio no inferno que possa fechar essa porta. Eu me apeguei naquela palavra e acreditei. E muitas das vezes a gente não consegue conquistar algo porque a gente não acredita quando Deus fala. E quando Deus fala, e quando a gente, mesmo Deus falando, a gente tem que acreditar que o impossível pode se tornar possível. Glória a Deus. Pastor, e sobre a preparação, sobre o que o senhor já leu, o que o senhor já procurou, sobre a Bíblia, para ser pastor, o senhor leu muito, estudou muito? A gente nunca tá pronto. A gente nunca é bom o suficiente de dizer que chega. A gente está todo dia tendo que matar um leão. Todo dia tendo que ler a palavra, porque a palavra é o alimento. A palavra é que liberta. E mesmo a gente sendo pastor, a gente sendo obreiro, nós precisamos desse alimento, né? É o pão do crente, é o alimento. É ela que ensina a gente como orar, é ela que ensina a gente a pregar, é ela quem ensina a gente como viver, como tratar as pessoas, como se comportar dentro da igreja, como se comportar na rua. Ensina a gente a se alimentar, a vestir, né? E a gente tem estudado, sim, tem comprado livros, tem nos preparado, né? Nós estamos aí também e vamos também fazer alguns cursos aí para nos qualificar, e é sempre bom nos qualificar e sempre estar preparado, porque o diabo, ele é muito inteligente, né? Ele é sábio e conhece a Bíblia de capa a capa. Não é à toa que ele tentou Jesus em Mateus 4, né? E todas as vezes Jesus estava preparado na palavra. E é importante o crente ler a palavra, se preparar, estudar, né? Se formar, buscar conhecimento. Isso é muito importante. Pastor, e qual o recado que o senhor deixa para os jovens, para os pastores, para os amigos que estão nos assistindo agora? Eu deixo um recado que nunca desista. Nunca desista, sempre é possível você conquistar o que você quer. Você pode ser um pregador, sim, se você quiser. Você pode ser, sim, um pastor, sim. Porque se você tem chamada, se você tem vontade, se você corre atrás, se você tem sente aquele ardor, aquele fogo arder dentro de você, você pode estar no Egito. Mas se você nunca esquecer que você é de Israel, você pode estar na terra, mas se você nunca esquecer que você é do céu, você consegue. Você consegue vencer. Você consegue ser diferente. Glória a Deus. É muito importante, né? Você pastor, você membro, você congregado, né? Você que chegou agora, aceitou Jesus, vai pela palavra. Não vai pelo que você pensa, não. Vai pela palavra. A bússola que te leva ao céu ainda é a palavra. O senhor chegou na igreja e virou pastor de um dia para a noite? Nada. Ou teve que subir alguns degraus, descer outros? É importante a gente respeitar, né, as funções, os degraus, a hierarquia eclesiástica, as posições, respeitar os pastores mais velhos, respeitar nossos líderes, seus líderes, respeito as pessoas que têm mais tempo, que têm mais conhecimento, respeito. Não é se humilhar, é respeitar. É importante. Você que chegou agora, respeite. Procura se informar quem é a pessoa. Procura aprender com a pessoa que já faz tempo, que já tem estrada, que já está lá. E
nós temos uma estrada aí, muita história para contar, né? Muita história de altos e baixos, de quedas, de vitórias, de perdas, né? Eu tenho nada mais, nada menos do que 39 anos de idade, fiz agora no dia 11 de setembro, e nós estamos aí desde os 11 anos de idade, nós temos aí 29 anos no Evangelho, né? Ninguém é santo, ninguém é perfeito, todos nós somos falhos, mas eu nunca desisti do Evangelho, nunca desisti do céu, nunca desisti de Deus. E eu sim tive que respeitar o meu tempo, né? É importante a gente respeitar o tempo, chegar como visitante, aceitar a Jesus, depois ouvir a palavra, aprender a palavra, se batizar assim, chegar o momento do se levantar, de auxiliar, e depois, quando for preparado, estiver pronto, ser levantado ao diaconato, e quando estiver preparado, ser levantado ao presbitério, certo? Ao evangelismo, sabe, a missionário, mas tem que ter história, tem que ter passado. Ninguém pode cair de paraquedas, porque se chegar um momento de você ter que passar por um momento estreito que você não teve história, não se deparou com aquilo, você pode ficar sem saída. E é importante, né? Eu tenho história, e eu tenho um passado, eu tenho um legado. Eu não cheguei aqui de paraquedas, eu não surgi do nada, mas temos muita coisa, né, para contar, e não é pouca. Amém. Deus abençoe a todos. A gente agradece, viu, a oportunidade mais uma vez que vocês nos deram de falar de Jesus, da caminhada que a gente tem para chegar no ministério. Não é fácil, tem dificuldade, nem sempre é como a gente deseja, mas foi assim, irmãos, que esse homem que está aqui virou pastor de uma igreja e conseguiu trazer o povo de volta restaurado, tá certo? Um abraço. Sim. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Glória.